De meditação. De meditação vive o ser humano. Meditação, intuição, inspiração. Assim acredito. De meditação, intuição, inspiração vive o ser humano. Sem essas três palavras que têm um único significado. Informações, alegrias, bem-estar que vem do infinito. Do infinito que está dentro da gente mesmo. Não adianta dizer que vem do céu, que vem de Deus, que vem de algum outro lugar. Religiões colocam que inspiração, que intuição, que as coisas maravilhosas da vida vêm de Deus. Mas vem do nosso universo interior, de nossa sabedoria adquirida em passagens, nossa versatilidade em criar. Mais uma palavra. Vem da nossa versatilidade em criar. Ou seja, tudo que de belo, de proveitoso a nós, aos outros, tudo isso é inspiração. Paramos por um minuto e entramos num alfa, num momento alfa, momento de meditação. Abrimos a mente a todas as possibilidades imagináveis e inimagináveis. Em geral, o inimagináveis é mais concernente, porque são formas diferentes, formas absurdas de entender. Ou seja, temos entendimentos, compreensão, sabedoria, mais inteligência, de certas formas de criar. Mas uma criação criação realmente interessante, vem em momentos absurdos, às vezes, inimagináveis. Cansamos de tentar algo, e de repente surge uma ideia de uma maneira que nem pensávamos, aliás, nem dávamos crédito que poderia surgir alguma coisa daquela maneira, e é daquela maneira que vem a intuição, vem a ideia, vem a estrondosa alusão, compreensão. Sim, desta maneira que funciona. Vivemos o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nos preocupando cada vez menos em pensar outras coisas. Porque não tem tempo, não tem porquê. Para que pensar em outras coisas? Tenho que pensar no meu trabalho, na minha família, no meu já conquistado, tentando melhorar e até manter. Agora, pensar naquilo que eu não tenho conhecimento, pensar naquilo que não é palpável hoje, não tem porquê. Por que eu vou me preocupar? Eu tenho que me preocupar com o que eu já tenho, com o que é palpável, com o que é visível, com o que os meus 5 sentidos já captaram, já trouxeram, e não com aquilo que não faço a mínima ideia de onde venha, por que venha. E é assim que funciona a intuição, inspiração, meditação, o canal que se chega a isto tudo. É assim que funciona. De repente, estou cansado de pensar em algo, em pensar uma solução para um problema que eu tenho. Como é que eu vou resolver isso? Cansado. Todos os métodos que conheço, que me disseram, também não funciona. Como vou resolver isso? Como eu vou sair dessa? Aí surge uma intuição. Digamos intuição quando é algo de
problema a ser resolvido. E falamos de inspiração quando é uma obra. Obra significa beleza. Beleza visual, auditiva. É uma beleza. Inspiração. Pois bem, a intuição, o meu problema, vem algo que eu não tinha pensado. Ou passou de leve, já foi uma intuição, passou de leve uma tentativa de resolver aquilo que incomoda. Mas é tão absurda, eu vou deixar para lá. É um absurdo, eu não vou me meter a fazer isso. Não tem cabimento eu, minha pessoa, se sujeitar a isso. Mas era a solução. Aí vem aquela intuição mais forte, fazer dessa maneira. E acabamos aceitando porque já estamos cansados de pensar, repensar, moer, remoer e suar. E nenhuma solução palpável veio. Então acabamos aceitando aquela intuição que já tinha vindo de maneira bem sutil e não aceitamos, e agora rebateu de novo com mais clareza e aceitamos. Isso é intuição, isso é instrução que veio do infinito. Infinito, nossa mente, nossa cabeça fisicamente é pequenininha demais para entender que existe um infinito maior que este universo externo. Mas, sim, exatamente, é tudo isso. Inspiração. Inspiração, o que é inspiração? É deixar que venha do infinito alguma coisa que eu preciso, alguma coisa que me fará bem. Não, que venha alguma coisa fora do meu, em geral, fora do meu controle, porque temos que perder o nosso controle razão, temos que perder o nosso controle razão para vir uma inspiração, para vir algo realmente belo que está acima, sempre, está acima do nosso poder de produzir. Então temos que perder o controle sobre nós, nosso íntimo, nosso interior. Temos que perder esse controle, o controle razão. Somos aqui 90% razão e 10% intuição, inspiração. Quem disse isso foi Thomas Alva Edison. 90% de transpiração e 10% de inspiração, intuição. Bastante, ou seja, depois de muito suar, cansar músculos e mente à procura de algo, estamos cansados, a mente não aguenta mais. Então, relaxamos, abandonamos tudo, todos aqueles cálculos casuais, existem sempre cálculos, matemáticos ou não, abandonamos todos aqueles cálculos que só forçaram o nosso pensamento, só nos estressaram e não chegamos a conclusão nenhuma. Abandonamos tudo aquilo, esvaziamos a cabeça de repente. A cabeça fica vazia. De tudo aquilo que ficou fritando, a cabeça fica vazia. E aí, a intuição, a inspiração vem, se aproxima de maneira suave. Ou seja, ficamos todo esse tempo não fazendo orações, mas fazendo pedidos de uma solução, exigindo, cobrando uma solução, uma explicação, alguma coisa, e nada conseguimos. Ficamos cobrando, exigindo, não nestes termos. Mas quando forçamos muito entender, descobrir algo, estamos, de certa maneira, cobrando, exigindo. Mas quando paramos de cobrar e exigir, cansamos. O estresse chegou, a exaustão, 90% do suor.
Aí vem a inspiração, ou seja, pedimos e não conseguia chegar à resposta mais conveniente. Procurávamos respostas deste plano, respostas que seria de nossa concepção, quando em verdade a solução, melhor solução, mais perfeita solução, vem do nosso eu, mas não desse eu razão, o eu intuição, eu inspiração. Artistas das várias artes cênicas, música, pintura, locução de algum tipo, comediantes mesmo, inspiração, o método é o mesmo. Sinceramente, o método é o mesmo sempre. A cabeça fica vazia. Talvez um tema esteja pairando sutilmente, um tema. Ou seja, para onde queremos ir para comentar sobre, para produzir sobre. Para onde queremos ir para produzir sobre. E aí nos tornamos ferramenta. Unicamente ferramenta. Nos anulamos, que é o correto, é o conveniente, nos anulamos como pessoas razão, pessoas que pensam, nos anulamos. E aquilo que procuramos, aliás, nem procuramos, porque não sabemos o que estamos procurando, e o ideal é não procurar, é deixar que aconteça. Quem sabe fazer uma pequena torcida, uma pequena fé, que seja sobre determinado assunto. Não necessariamente. O ideal muitas vezes é total deserto, total branco, nada mesmo, nenhum pensamento, nenhuma tensão, nenhum nervosismo. E aquilo vem, inspiração para uma obra maravilhosa, obra a ser pintada, escrita, falada, uma verdadeira obra totalmente fora dos nossos desejos. Exatamente, totalmente fora dos nossos desejos, algo completamente diferente. Não entendemos por que tem de ser isso, mas acaba sendo isso. Totalmente fora dos nossos desejos, porém atinge a gente de tal maneira que nos apaixonamos imediatamente por aquilo e deixamos, sim, uma pequena ponta, como se fosse um iceberg, uma pequena ponta surge em nossa mente totalmente vazia, uma pequena ponta surge, o suficiente para nos conquistar. Aquela ponta se mostra de tal maneira a nos fazer apaixonar. E nos apaixonamos e tomamos como nosso carinho, como nosso amor interior, um amor de criação, de criador. E aquela ponta se mostra no todo, aos poucos. Aí então nos entregamos e nos sentimos à mercê, sendo manipulados, e nos deixando ser manipulados por aquela coisa maravilhosa que veio à mente. Escrito, pintura, locução, cênico, não importa. Nos aceitamos como manipuláveis por conta daquilo. E se torna cada vez mais belo. Pela maneira de nos entregarmos, vem a qualidade do que vai ser feito. A qualidade é sempre maravilhosa, sensacional. Agora depende daquele que vai trazer ao mundo externo tudo isso. É um mundo interno, está no plano superior. Alguns comentam que seja inconsciente coletivo. Acima do nosso inconsciente individual está
no inconsciente coletivo, porque no inconsciente individual, com uma pequena meditação, um pequeno pensamento, podemos atingir o nosso inconsciente individual, nosso inconsciente de aprendizados. Não quer dizer que outras pessoas tenham os mesmos aprendizados que a gente, mas é um inconsciente de aprendizado, inconsciente do nosso aprendizado de vidas anteriores ou dessa mesma. Agora, um inconsciente coletivo seria uma mesma noção, ideal, pensamento, agrado de uma maioria, de uma grande parte. Isso seria um inconsciente coletivo. E atingir esse inconsciente coletivo significa que vamos falar muitas coisas. Falar imagens, locução. Vamos falar muitas coisas que as pessoas gostam ou precisam ouvir e muitas vezes não tem como atingir, chegar lá, aceitar que venha de si mesmo esses pensamentos e aceitam, mas ver esses pensamentos retratados de alguma maneira e aceitam, acham maravilhoso, porque está dentro delas também, mas não conseguem ouvir, não conseguem acreditar, não querem ouvir, não querem acreditar, mas vem de fora e bate exatamente o que vem, o que captam com os seus sentidos, bate com aquilo que elas têm uma pálida sombra, uma pálida imaginação. Bate. E aí acorda para aquilo que esse retrato chamou a atenção. Tudo isso, intuição, principalmente intuição, inspiração principalmente, vem desta área além carne, vem desta área que se chama inconsciente coletivo. Temos de respeitar, sim, respeitar, porque é inconsciente coletivo, todos ou muitos. Todos, não, muitos. Inconsciente coletivo, muitos. Inconsciente individual, só eu. Neste momento, se estamos querendo criar mesmo, melhorar a intuição, temos que calar o nosso inconsciente individual e deixar totalmente mudo o nosso consciente, porque o nosso consciente é só razão. Depois que vem algumas informações além, é somado a esse consciente razão, mas mesmo assim, na hora de ser sincero, verdadeiro, temos que ouvir o inconsciente individual, o meu inconsciente. Sério, sincero, significa eu estar me mostrando, eu, pessoa individual, estar me mostrando, me deixando ser visto, enquanto que o inconsciente coletivo, que deve vir sem nenhuma indagação do porquê, tem que vir da maneira que vier, grosso modo, de maneira complexa de entender, deve vir, deve nos suprir de informações difíceis ao nosso consciente razão, impossível de interpretar, impossível, mas é assim mesmo que tem de chegar, bruto e ser reproduzido o mais bruto possível, numa linguagem que às vezes até nós não entendemos. Mas mesmo sendo uma linguagem complexa, é uma linguagem completa. Vem uma intuição, uma inspiração bruta. Aqui a gente costuma lapidar. Lapidar significa moldar ao que eu acho. Já cometemos, de certa maneira, um crime. Estamos deturpando
uma palavra um pouco pesada, estamos modificando o que veio bruto porque achamos que é meio complicado de entender, então queremos colocar numa linguagem fácil para as outras pessoas. No entanto, essas informações, inspiração que vem bruta, não pode ser modificada porque não é para atingir o consciente das outras pessoas, é para atingir o inconsciente individual das outras pessoas. Porque as pessoas têm uma certa acesso ao seu inconsciente individual, mas o coletivo não. E é do coletivo que vem os bem-estares, as maravilhas, as lições importantes vêm do inconsciente coletivo, porque todos nós temos que aprender determinadas lições. E é lá que elas estão. E só vamos aos poucos entendê-las à medida que nos aproximarmos. E temos dificuldades, digo, a grande maioria das pessoas tem dificuldades em acessar esse inconsciente coletivo, só vão até o inconsciente individual. Pois bem, o inconsciente coletivo manda uma obra de arte de algum tipo. E aquele que tem acesso ao inconsciente coletivo transmite na linguagem daqui, só que de uma linguagem bruta, sem lapidar, sem modificar palavras, maneira às vezes até dura de dizer algo, ou maneira um pouco complicada de dizer algo. Aí as outras pessoas vão ver, achar bonito, se sentir tocadas. Não sabe por quê, acontece muito com pinturas abstratas, por exemplo. Uma pintura abstrata que a cada pessoa uma nova interpretação. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, ele não existe mais, foi perdido. Filme em Super 8. Era um clipe comentando o Bohemian Rhapsody do Queen. Música é aquela mesma, Bohemian Rhapsody, por sinal, uma curiosidade, eu não entendia absolutamente nada de inglês. A única coisa que eu fiz foi traduzir, com dificuldade, a introdução da música, aquele solo de piano do Freddie Mercury e aquela primeira estrofe. Lá eu tive uma ideia do que seria o filme, mas eu resolvi fazer um vídeo contando uma história baseado nas emoções que aquela música, que eu não entendia em inglês, nas emoções que aquela música me transmitia. Fiz um vídeo, ficou muito interessante. Agora a curiosidade é que esse filme participou de uma amostra na Baixada Santista. Tinham 10, 20 pessoas lá, pessoas que entendiam de vídeo, professores. O curioso é que cada uma delas deu uma interpretação diferente. O visual é aquele, está claro, mas as entrelinhas, o significado, cada um interpretou diferente, interpretações muitas. E é o que acontece com um quadro abstrato principalmente. Aquele quadro está lá, linhas, imagens totalmente, às vezes, complicadas de entender, distorcidas, sem conexão nenhuma, mas as pessoas começam a ver aquilo lá e se sentirem atraídas, não conseguem entender porque não usam de sua razão para interpretar aquele quadro, porque não tem como interpretar aquilo. Usam de sua percepção, de sua intuição. Aquele quadro está dizendo alguma coisa, mas não é para o meu sentido razão, é para a minha intuição, é lá mais no fundo. E é exatamente isso, aquele quadro, quem pintou aquele quadro tomou a ideia bruta e colocou na tela. E só vai ser interpretado o que está lá por quem tem sensibilidade daquele momento de interpretar o que tem lá. Eu entendo dessa maneira. Intuição, inspiração é exatamente isso. Deixar que a mente
até o infinito e deixe. Não vai lá pegar algo, não vai lá com a missão de pegar algo e trazer. Vai até lá e fica lá. E aparece alguma obra de arte aparece e é trazida. Porém, digamos assim, a nossa inspiração, nossa intuição vai até lá e não traz nada. Nada, não. Não traz algo para ser reproduzido aqui, para os outros verem, se sentirem, né? Mas traz o bem-estar, a energia que tem neste lugar. É inconsciente coletivo, também é onde moram, onde muitas energias de altíssimo nível estão. Porque é inconsciente coletivo, é o nosso quarto corpo astral, nosso quarto corpo, 7 Espíritos de Deus. Eu já comentei e tem na Bíblia esta expressão, os 7 Espíritos de Deus. Pois bem, estamos entrando em contato com o nosso quarto corpo espiritual. Somos o 7º, estamos contatando o quarto corpo espiritual. Então, acho que dá para ter uma vaga ideia do poder que existe neste nível espiritual. Porque lá, quarto corpo, é o limite entre os nossos conhecimentos e sabedorias que podemos alcançar neste plano e o que existe acima, quarto, terceiro, segundo e o principal deles. É o quarto corpo. Abaixo, todo o conhecimento que temos de desenvolver, o porquê de estarmos aqui, está desse quarto corpo para baixo. E esse quarto corpo é onde está toda a sabedoria. Eu diria também que é onde deveria estar Lúcifer. Lúcifer bíblico, ou seja, a nossa luz, que somos seres de luz. A nossa luz foi parada, foi barrada neste quarto corpo. Lúcifer, luz, Senhor da luz, estrela da manhã. Outras designações, nada a ver com demônio, diabo, nada disso. Ou seja, seria onde nossa luz está, nossa sabedoria divina. Sabedoria para cima, divina está. E quem consegue chegar no inconsciente coletivo está tocando nessa sabedoria divina, está tocando levemente, muito de leve, algo muito quase imperceptível, mas está tocando neste inconsciente coletivo, porque lá todos, lá sim, já somos todos iguais perante Deus. Lá somos todos iguais perante Deus. Como assim? Aqui somos puro pecado. Sim, em carne, somos puro pecado, muito mais pecado do que qualquer virtude. Todas as pessoas são, todos os encarnados são. Num nível segundo, sexto corpo, seríamos o espírito mental, o nosso consciente individual, nosso consciente, nosso perispírito, alma. Sim, podemos dizer isso, é o nosso mental. Em verdade é onde recebemos informações que vêm de cima, é o nosso lado mental, nosso corpo mental. E acima temos o corpo espiritual, que é o terceiro corpo. Lá somos puros, mas com resgates a serem tomados. Temos que pagar por erros passados, temos que preparar o nosso futuro. Então estamos no nosso terceiro corpo, que é o corpo espiritual. E o quarto corpo, aí já é um ponto em que não há mais nada de errado, não há mais o que
ter de fazer, de pagar. É onde está a nossa luz e é onde está a sabedoria suprema. Quarto, corpo. Então, intuição, inspiração. Ter intuição, ter inspiração é um dom. Algumas pessoas adquirem esse dom, adquirem este poder de inspiração. Inspiração, se deixar ouvir o que vem de cima. Inspiração, trazer obras para melhorar a nossa qualidade, para melhorar a nossa qualidade emocional e espiritual. Por isso que falo tanto de inspiração, de intuição. Não é exclusivo de grupos. Intuição, inspiração não é exclusivo de ninguém. Todos têm, às vezes nem dão atenção a isso. Todos têm, nem dão atenção porque inspiração, de nada solta uma frase, uma palavra que diz coisas incríveis. Uma pessoa, digamos, ignorante, burra, mesmo, burra até espiritualmente, emocionalmente, mas de repente solta uma frase de vários quilates, valorizou, de alto valor, ou fazem alguma coisa bela sem notar que está fazendo, ou seja, começa a fazer, ela achou interessante, eu vou fazer assim, depois eu faço assim, depois desse jeito, assim, sem perceber que está fazendo, ou seja, perdeu o controle sobre si. Simplesmente está seguindo uma intuição de que faça dessa maneira ou daquela. Está seguindo uma intuição sobre si. Está trazendo, sem notar, informações de cima e tornando visível, materializando esta obra que se torna bonita. Chega um ponto, a pessoa termina de fazer aquilo, não importa o que, termina de fazer aquilo e se vira e acha tão incrível que fala: não fui eu que fiz, não tenho condições de fazer isto, eu não tenho condições de talento, não tenho condições emocionais, não tenho condições espirituais de fazer nada disso, não fui eu que fiz, mas saiu das minhas mãos. Foi um dom que teve um lapso, que teve de trazer algo de cima, muito acima, e tornar viável, tornar palpável. Algumas pessoas fazem isso, fazem uma obra de arte maravilhosa, fazem uma segunda obra de arte maravilhosa, aí assumem: eu sou especial, eu sou um artista, eu sou sensacional, sou maravilhoso, sou o que há de melhor. Está chamando a si créditos que não tem. Estão chamando a si créditos que não tem, porque os créditos daquelas obras são do plano superior, do inconsciente coletivo. São do plano superior os créditos. O único crédito meu, de quem está encarnado, é merecer o prazer, a alegria, a felicidade de poder trazer tudo isso. Eu não assumo ser meu tudo que eu faço. Eu acabo assumindo ser meu, porque é mais fácil dizer fui eu que fiz do que aconteceu esse processo assim, assim, assim. É muito mais fácil dizer fui eu que fiz. Mas eu não assumo para mim. Eu sou. Eu não assumo. É um erro. Eu não vou falar pecado não, mas é um erro que será cobrado. Porque eu não tenho capacidade de fazer tudo a isso, com a qualidade, com o nível. Não tenho capacidade.
Porém, se eu resolvo assumir fui eu, vou querer produzir cada vez mais, porque eu produzi, ficou bonito, gostaram, quem sabe rendeu algum, e isso aqui sobe a cabeça. Subindo a cabeça, eu vou querer manter o nível do que eu fiz para render cada vez mais. E vou tentando. Só que, aos poucos, eu vou vendo que é melhor fazer desse jeito do que daquele. Fazer daquela maneira e não da outra. Vou substituindo as informações que de cima vêm, da intuição vêm, substituindo essas informações pelas informações do plano razão, do plano agradar as outras pessoas de forma física, não emocional. E aí começo a pecar no que estou fazendo. Não pecar pecado, mas começo a fazer errado. Começo a ir por outros caminhos. Propositadamente, sou abandonado pela minha intuição. Sou abandonado por aquilo que era a inspiração. E começo a fazer aquilo que me dá na telha, aquilo que eu acho que eu, individual encarnado, não é individual consciência individual, mas individual encarnado. Começo a fazer aquilo que eu acho bonito, que eu acho interessante. Sim, bonito, interessante, mas não existe o conteúdo, aquele conteúdo que é interpretado pelo inconsciente das outras pessoas. Porque o bonito, sim, é bonito, vamos ouvir, vamos curtir, vamos aproveitar, mas cansa, porque é superficial. Não existe nada por baixo daquele bonito, daquela beleza, não existe nada. Enquanto que um produto de inspiração, um produto de intuição, às vezes nem é bonito. Não é bonito, mas toca, chama atenção. E a pessoa começa a prestar atenção e é tocado. E o que tem embaixo, de certa maneira escondido, está dizendo de maneira sutil, está dizendo algumas coisas e torna a pessoa que está vendo, acaba se apaixonando, achando muito interessante, acaba se ligando, acaba modificando a maneira de pensar da pessoa. Então, significa que o inconsciente coletivo, a maneira que chegou aqui, foi por alguém. Mas o inconsciente coletivo está lá retratado, está lá colocado, incutido no meio daquela obra. Visual, não visual, está incutido no meio daquela obra. Vamos achar bonito, mas enquanto estamos só achando bonito, o nosso eu íntimo, aquele que não se manifesta, capta a mensagem. Há um código que só o inconsciente coletivo ou individual consegue desvendar. Um aprendizado, uma beleza acima do bonito. Isto que é interessante, poder, algumas pessoas, quantos artistas maravilhosos na história já fizeram isso? Se eternizaram por fazer coisas que outros achariam fácil fazer. Só que foi de certa maneira colocadas as palavras, de certa maneira colocada as pinceladas, a atuação de um instrumento musical, de certa maneira foi colocado que nenhum outro conseguiria reproduzir. Nenhum outro conseguiria reproduzir. Comenta-se que a escala musical usada, atual, não é a correta. Na época de Pitágoras, que foi quem estudou essa escala musical, naquela época era mensageira. O som da escala que ele estudou, ele desvendou,
era diferente. Traziam informações de tal maneira que entravam na pessoa. Hoje é só música, só melodia, bonito, bonito, aos ouvidos, e só. Mas comenta-se que a escala musical inicial de Pitágoras, matemático e ocultista, filósofo, aquela escala musical era mais próxima da perfeição. Então, viria, entraria pelos nossos ouvidos e se instalaria dentro da gente, porque estaria trazendo informações, códigos que só o inconsciente, coletivo ou individual, saberiam traduzir. A beleza de uma obra não está na visão inicial, que seja escrita, que seja falada, que seja pintura. Não está. A beleza de uma obra de arte mesmo, não está em seu visual inicial, está no que ela transmite. Então é o seguinte, fique na frente de algo, leia algo e pense. Termine de, por exemplo, uma pintura ou uma leitura. Veja a pintura, esvazie a cabeça por um instante. Aquela pintura irá entrar, irá se refletir lá no fundo do seu eu, irá trazer algum bem-estar, interessante bem-estar. Leia algo que, bonitas as palavras, bem colocadas, quer dizer algo, não concordo talvez, mas achei interessante a colocação. Termine de ler e pare por alguns instantes. Isso é uma meditação, curta meditação, mas é uma meditação. Pare e fique refletindo sobre aquilo, se há interesse ou não. Aquelas palavras que os olhos viram irão ecoar dentro, irão ser traduzidas ao emocional, porque os olhos captam, mas é o emocional que traduz, é o emocional que interpreta. Os olhos veem o bom, o bonito, o feio, o ruim. Os olhos só registram, mas são as emoções que captam o que está sendo visto. São as emoções que captam o que está sendo ouvido, ou para quem deficiência, tem problemas, aquilo que está sentindo. É as emoções que captam. De novo, o que eu digo, estamos aqui para maturar o emocional, para melhorar nosso emocional. E o que vem de lá, do horizonte muito acima de nosso entendimento, nossa capacidade de atingir, o que vem de lá são informações em formato de emoções, para estimular as emoções da gente, porque as pessoas estão aqui para terem suas emoções estimuladas. Eu falo de inconsciente coletivo, que pegamos e trazemos, materializamos, outras pessoas vêm e passam para o seu inconsciente individual. Esse inconsciente individual precisa de informações para estimular o emocional, porque são emoções. Por sinal, obras de arte têm que movimentar as emoções, não serem bonitas, tem que movimentar as emoções, porque as emoções que têm que ser maturadas, estamos aqui para maturar as emoções, e essas informações que vêm e são distribuídas, fazem isso, acordam as emoções das pessoas, acordam o que elas tinham esquecido. Muitas maldizem as emoções. Quem tem emoção é uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa... um monte de coisas. Quando em verdade quem tem emoções são pessoas felizes, porque se abrem às emoções, sentem as emoções, se tornam mais maleáveis aos ensinamentos. Maleáveis aos ensinamentos que tem de desenvolver. Uma pessoa dura não vai aceitar que tenha de aprender isto ou aquilo. Não vai aceitar porque não sente a necessidade de aprender alguma coisa. Então,
Então não quer saber, não vou aprender, se torna uma pessoa dura, se torna uma pessoa sem emoções, se torna uma pessoa doente com o passar do tempo, porque não assimila o emocional, não assimila o entendimento do que está acontecendo, se fecham inicialmente por causa das emoções, que não é coisa que devemos cultivar, o emocional. Se fecham as emoções e se fecham as possibilidades de entender muita coisa, se fecham a aprendizado interior, que é o que vem de níveis espirituais superiores, se fecham ao aprendizado interior e se fecham ao aprendizado exterior também, porque só vai ver se vale a pena algo se trouxer algum lucro, mesmo que não seja financeiro, mas que seja social. O emocional, exatamente, tudo, e cada vez mais eu afirmo, tudo neste plano está baseado no emocional individual de cada um. Está baseado no emocional. E quando eu falo de intuição, é para trazer elementos que vão atiçar, vão colocar em movimento as emoções. Tudo que vem de cima do espiritual, qualquer corpo que a gente cite, vem para atingir o nosso emocional. Espiritual? Sim, o espiritual é muito importante, o nosso lado espiritual é muito importante, porém, enquanto encarnados, é o lado emocional que tem de ser cultivado. O espiritual acaba sendo beneficiado, mas o emocional que tem de ser cultivado, ser amadurecido, ser melhorado, ser sentido. Somos pecadores, o emocional tem a ver com isso. É o lado emocional, somos errantes porque pecamos, porque erramos emocionalmente. E para melhorar nosso corpo, nosso espírito, temos que fazer o emocional, temos que entender, temos que aceitar, temos que amadurecer as emoções boas e ruins. Já fiz um vídeo sobre amor, que é expressão única das emoções, amor, e tudo se baseia no amor. Veja o vídeo lá, é bem interessante, tem um link aqui em cima, vejam esse vídeo sobre o amor, é muito interessante, explica muita coisa sobre as emoções. Acabei de falar sobre intuição, inspiração, meditação. Meditação é o nosso estado físico para poder tomar inspiração e intuição. Meditação, em verdade, não é o corpo que faz. Muitos se colocam em posições para estar em estado de meditação. Sim, vamos iniciar pelo corpo, em estado de meditação, ensinar o corpo, adestrar o corpo para podermos meditar. Porém, se conseguirmos com o tempo separar o corpo físico do corpo mental, trabalhar, fazer as coisas do cotidiano, principalmente as coisas mecânicas, que não exigem pensar. As coisas mecânicas, podemos fazer essas coisas mecânicas e estar viajando, estar meditando. Podemos meditar com o corpo ativo em alguma coisa, caminhar, por exemplo, principalmente, vamos caminhar, ou correr, o que se sente bem, mas o corpo se torna automático, não precisa da nossa assistência consciente. Então nós começamos a caminhar e o nosso consciente não se preocupa mais com o corpo, é automático.
Então ele, de certa maneira, se esvazia de tudo e entramos num estado alfa, mesmo estando em movimento. Estou desfazendo muitos conceitos, acredito. Sim, estou desfazendo muitos conceitos, mas eu pratico assim, eu faço assim. Então eu estou falando de minha experiência, não estou desfazendo conceitos, estou comentando as minhas experiências pessoais. É o que eu faço, meu corpo está num processo automático de fazer algo, muita coisa eu faço. E a mente está divagando, pensando, informações vindo, informações incríveis já chegaram com meu corpo atuando dessa maneira, informações incríveis, isto é, meditação, desligar o corpo físico. Corpo físico é cabeça e corpo. Corpo físico do corpo mental, dos pensamentos, desligar. E por conta disso, intuição fica aflorada. Exercício, quanto mais praticamos, mais nos melhoramos. E foi o que aconteceu. Aos poucos, praticando dessa maneira, a intuição vai se afinando e em momentos mais absurdos, vem informações. Vem informações que não tem nada a ver com aquele momento. É a intuição que já consegue se aproximar e dizer, conseguimos ouvir e não dá naquela hora de pensar, de meditar, pegamos aquela informação e guardemos o mais grosso possível, sem modificar, guardemos aquela informação para mais tarde. Então é isso. Fazer meditação não significa colocar o corpo para sofrer. Inicialmente precisamos colocar o corpo, tornar o corpo não atrapalhar, não deixar que o corpo atrapalhe nossos pensamentos. Anular o corpo. Então paramos ele, deixamos ele parado, sem se mover. Ele não está fazendo nada, não está exigindo do nosso consciente nada. Então, é uma forma inicial de meditação. Mas com o tempo, eu acredito, porque eu faço. Nunca meditei, nunca consegui meditar das formas convencionais. Acabei criando minha própria maneira de meditar e eu falo ser muito boa. Eu acredito, eu confio, eu me realizei, estou me sentindo cada vez melhor dessa maneira. Então fica de cada um meditar como achar conveniente. A meditação é preparação para poder receber intuições cada vez mais incríveis, mais longínquas, receber inspiração. Que meditação prepara o corpo para receber intuição. Se tiver com uma intuição muito bem afinada, virá inspiração em momentos nos mais estranhos possíveis. Tipo assim, você está com um monte de problema, eu vou dar um exercício gostoso para você fazer que vai melhorar muito. Acaba sendo uma obra de arte. Um exercício, vou relaxar pintando, vou relaxar escrevendo. De repente vem uma letra de música incrível, com uma sonoridade, uma sonoridade, algumas notas musicais. Pega tudo aquilo. À medida que eu for pegando, é um trabalho bruto, algo bruto. Vai pegando, mas não coloque de sua genialidade, da sua criatividade, não coloque. Vai melhorando aquilo que julga ficar bem, fora totalmente do sua maneira de pensar, de ser. Aos poucos vai criando uma obra de arte, vai tendo um pouco de seu suor lá, sim, vai sendo merecedor do que foi feito. Mas o ideal não se engrandecer pela obra ou obras que executou.
porque isso aos poucos sobe a cabeça e aí é a razão que volta a tomar conta de algo que a razão nunca poderia se infiltrar, que é na intuição e é na inspiração. Obrigado por tudo, mais um vídeo. Espero que gostem. Eu acho que eu tentei desvendar a meditação, inspiração e intuição. Importantíssimas ferramentas para a evolução, nossa evolução de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.